Namaskar, cá estamos nós, né? Essa semana está sendo uma semana muito corrida, assim como foi a semana passada também, porque a gente entra nesse período de conselho de classe, de entregas de diário, tudo fica mais difícil, porque o tempo é diferente agora para todos nós. Então, sobre a questão do tempo ser diferente para todos nós, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu enviei a avaliação de recuperação e recebi de volta muitas outras avaliações que não eram das pessoas que estavam em recuperação, acredito eu, porque queriam melhorar a nota. Mas eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque o tempo é igual para todo mundo, então é igual para mim também. São muitos os diários, tá? Que eu tenho, porque são muitas as turmas que eu tenho, tá? Então veja bem uma coisa. Peguei aleatoriamente aqui a 1006, tá bem? Então aqui a gente tem o diário. Eu escrevo todas as coisas que eu dei, como foi dada, e aqui eu coloco as notas. O que ocorre? Quando vocês fazem uma outra prova, eu não posso rasurar isso aqui. Eu não posso apagar e colocar de novo. Eu tenho que recortar um papel, quadradinho por quadradinho, e colar em cima. Se eu recebi de volta mais de 50 avaliações, eu teria que fazer isso 50 vezes ou mais. E desculpa, queridos, eu não tenho esse tempo, porque com a questão da pandemia, aqui em casa não tem mais ninguém ajudando ninguém de fora, né? A gente não tem mais secretária, não tem mais empregada. Tudo ficou muito grande, então é criança que tem que estar em casa agora porque não tem mais escola para ir, e eu não consigo esse tempo para poder corrigir tudo de novo e colocar as notas. Então façamos o seguinte: nesse próximo mês que a gente está adentrando agora, a gente procura fazer o melhor e fazer de uma vez, porque aí é bacana para mim e também para vocês. Eu sei que vocês queriam muito que mudasse essa nota, mas eu sinceramente, de verdade, não tenho tempo. Eu tô gravando essa aula agora, meio-dia. Meio-dia, eu tinha que ter dado essa aula desde as 7 da manhã e eu tô gravando agora por quê? Porque acordei hoje, minha internet não funcionou, porque acontecem essas coisas, como acontecem de vários de vocês não terem nem acesso à internet. Quando ela voltou a funcionar, já era mais ou menos 10h30, que era a hora que eu tinha que estar numa banca do IFE, tá? Que eu sou aluna de lá também, eu tô terminando outra graduação. Enfim, e as coisas vão atropelando e eu não fiz almoço ainda. Não sei o que eu vou dar conta agora de fazer, mas isso também é um problema que cabe a mim. Então, sobre as produções textuais que muitos não me enviaram. Quem me enviou vê que eu sempre dou um feedback, que eu devolvo. Eu uso o meu e-mail, que é o Preta Arquivo, para que a gente tenha esse diálogo através de uma maneira diferente que seja da plataforma. Eu respondo sim, sempre a todos, é só ir lá e ver que eu respondi. Esse é um ponto. Outro ponto é, eu sei que na hora de verificar as notas fica difícil na hora de fotografar, mas teve alunos que procuraram outros professores, coordenadores, para dizer que não tinha nota, que não sei o quê. Olhe direitinho, ou se não deixa para mim lá nas mensagens, esse questionamento, não tem problema não, e também não tem problema procurá-los. Isso é uma outra coisa. Outra coisa eu não dou o número do meu telefone. Eu tenho algumas contenções a isso, porque senão a vida da gente vira só trabalho. E aí não é legal. Então, eu dou aula de 7 ao meio-dia e meio. Esse é o horário que eu estou disponível. Aí eu tenho horário que vai corrigir, por exemplo, eu agora tenho que botar todas essas notas, todos esses diários, eu tenho que lançar tudo isso no Conexão. Talvez eu vá dormir 1h da manhã, porque eu vou fazer almoço, porque eu vou arrumar a cozinha, porque eu vou sentar, porque eu tenho aula à tarde. Então a vida da gente também é muito aglomerada, é muito atropelada. E a gente sempre tem um prazo para entregar as coisas. Eu tenho certeza que eu nunca falo, é amanhã, não pode. Eu vou pegando as coisas. Então a gente tem que procurar fazer dentro daquele prazo, porque aí fica bom para todo mundo. Outra coisa, por favor, deixem o nome e a turma nas atividades, nas avaliações, porque muitas vezes ele é lançado para um outro lugar, as notas.
E aí eu tenho que abrir. Quando eu abro, não tem a turma, não tem o nome, e aí eu não sei de quem é aquela avaliação, tá bem? Então a gente tem que deixar o nome e a turma nas atividades e nas avaliações. Eu enviei um exercício, eu acho que falando sobre África, e magicamente, isso também aconteceu ano passado, existe um lugar onde eu preparo as atividades em que depois eu coloco as respostas no gabarito que eu respondo, ela tá entrando automaticamente, mas não tem problema, leio assim mesmo, as próximas eu vou refazer, tá? Pra gente não ter esse problema. Mas o que eu queria falar com vocês? Eu acho que é só. As presenças. Deixe, quando eu vou lá, tem mural, que eu deixo no mural, e tem atividades. Quando for assim, por favor, deixem a presença de vocês, porque eu não tenho como adivinhar. Mesmo que vocês não façam naquele dia a atividade proposta, deixa pelo menos a presença, porque a atividade vai ter que voltar para mim. Então eu vou saber quem fez e quem não fez, mas deixem registrado, dá um ok, para eu poder contabilizar, porque também a partir de agora eu vou fazer isso diariamente. Tá ali com a presença, tá ali com a assinatura daquele dia, tem a presença. Eu não vou porque eu tive que rever todas as nossas aulas, desde o primeiro dia até ontem, um por um, para ver quem botou presença ou não. Então a gente tem que agilizar isso para poder ficar bacana. Né? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que a maneira como a gente está fazendo seja legal, entendeu? De verdade, eu sei, eu entendo muito que a gente está tendo dias muito difíceis. Eu daqui a pouco também tenho que sair porque eu vou tentar vacinar, né? Porque eu sou cardiopata, então eu recebi um laudo ontem da minha cardiologista. Eu vou tentar vacinar agora à tarde, eu não sei quanto tempo eu vou levar, então isso também demanda tempo. Enfim, vamos tocando o barco. Mas eu já deixei para vocês, né? Uma falácia, um vídeo falando sobre o quinhentismo, e hoje eu vou falar um pouco sobre conotação e denotação. Conotação e denotação são termos que a gente vai ver que eles têm um pulo do gato. O que é denotação? O que é conotação? Primeiro a gente vai fazer o seguinte: pense em denotação como algo que denota alguma coisa, nos diz acerca de alguma coisa de maneira visceral, aquilo que realmente é. E denotação começa com D. D de quê? De dicionário. Então é aquilo que é real, que é de verdade, que nos diz a informação de maneira clara e concreta. E a conotação vai estar mais no plano das figuras, das figurações, daquilo que a gente pode, como eu digo, por exemplo, adornar, colocar um brinco, colocar um casaco bonito. A conotação vai trabalhar mais com a questão de figuras de linguagem, ok? Mas o que a gente pode dizer? Vamos voltar. Vamos lá para a denotação de novo. Quando a gente fala de denotação, então a gente está falando de sentido denotativo, ou seja, de sentido real. Nós não estamos falando de sentido figurado na denotação. Então, vocês podem fazer o seguinte: vai lá, escreve no caderno denotação, tá? Escreve denotação e coloquem assim: linguagem no sentido real, ok? Então, as palavras vão estar no sentido do dicionário, no sentido principal do dicionário, ou seja, elas não têm ambiguidade, não tem plurisignificação, não tem multiplicidade de sentido, porque isso prejudica o objetivo de um texto que é informativo. Daí, a importância da gente ter o sentido denotativo. É o momento em que a gente vai usar as palavras no sentido, ou no mais restrito possível de sentido, para que a gente veja no seu sentido dicionário. A função de linguagem predominante em textos em que a gente vê a denotação acontecer é a função referencial. Mas, Adriana, o que é a função referencial? Nós vamos ver isso nas funções de linguagem, que será o nosso próximo conteúdo. As funções de linguagem são função referencial, fática, conativa, poética, metalinguística. Então, a gente vai ver uma por uma. No sentido denotativo, a gente vai encontrar a função referencial, que é aquela que nos fala
diz respeito ao assunto em geral do texto, a função referencial. Então a gente vai encontrar a gente vai encontrar o sentido denotativo em textos de divulgação científica. O texto denotativo a gente vai encontrar também nas receitas, entendeu? Porque está nos dando uma informação, está dizendo o que está fazendo referência. A gente vai encontrar também textos didáticos, textos jornalísticos. Esses textos, em geral, trazem a linguagem no seu sentido real. Ah, mas será que não tem no artigo de divulgação científica uma metáfora? E essa metáfora sendo uma figura de linguagem, é conotação? Sim, você pode encontrar figuras de linguagem em textos que são predominantemente referenciais, mas predominantemente não significa que a gente encontre o tempo todo. É importante também a gente saber que no caso de um artigo de divulgação científica, a metáfora é um recurso que é utilizado para poder explicar determinado fenômeno ocorre. Mesmo em textos de divulgação científica, em que predomina o discurso denotativo, a função referencial, é possível que a gente encontre uma metáfora ou outra, mas isso não vai mudar o sentido dela. Então vamos lá. A palavra denotação. Vamos dividir as sílabas. Denotação. É um substantivo feminino. O primeiro sentido que a gente encontra lá no dicionário é que é a ação de denotar. Segundo, que tem a ver com a linguística, deixa eu ler aqui. É sentido objetivo de sinais, símbolos, marcas ou ícones e o conceito que eles transmitem. E também sentido literal das palavras. E o quarto é a relação direta de significação de um nome com o objeto. Portanto, a denotação, como o próprio dicionário traz para a gente, é o sentido real. É sem múltiplas possibilidades, é sem plura significância. Já a conotação tem a ver com aquele sentido figurado das palavras. É quando a gente atribui um sentido diferente daquele do dicionário. O dicionário, muitas vezes, vai registrar o sentido figurado, mas, em primeiro lugar, sempre o sentido denotativo. Quando uma palavra tem um sentido figurado que é recorrente, o dicionário vai lá e vai colocar nas últimas posições, deixando bem claro que trata-se de um sentido figurado. Bem, mas o que é sentido figurado? É quando a gente emprega uma palavra ou expressão e ela não representa realmente aquilo. Ela está sendo usada com objetivo. Ou o objetivo de fazer uma comparação, ou de fazer uma inclusão, ou fazer uma hipérbole, um exagero acerca daquela informação que a gente quer dar, ou está sendo usada no sentido de agravar ou diminuir o sentido daquilo que é colocado. Na verdade, a linguagem figurada, ela está muito presente nos textos literários, porque é na literatura que a gente vai encontrar a função poética da linguagem. Então, escrevam aí agora, sentido figurado não apresenta sentido literal. Presente em textos literários. Eu vou mandar para vocês um Word com tudo isso, mas é bom que vocês anotem também, tá? Eu vou preparar agora. Então, a função que a gente vai encontrar nos textos que tem sentido figurado é a função poética. A função de linguagem predominante nos textos conotativo é a função poética. Aí a gente vai encontrar o quê? Conto, poema, crônica, tudo isso pode ter sentido figurado, até uma piada pode ter um sentido figurado. E esse é um gênero que a gente lida o dia a dia. Então, está frequentemente utilizando-se do sentido figurado para poder acontecer. Então, as figuras de linguagem, essas que a gente tanto vai falar ainda, que já falamos, elas estão respaldadas em cima desse sentido conotativo. Ou seja, não é o sentido real das palavras, é outro sentido que está sendo empregado. Quando a gente fala, por exemplo, uau, que gato, hein? Acabou de passar um rapaz. É um gato felino
ou é um rapaz bonito? Então a gente está usando o quê? O sentido figurado. Enfiei o pé na jaca. Alguém vai lá e enfia o pé na jaca? Não. Sinal que extrapolou, comeu demais ou bebeu demais e aí enfiou o pé na jaca, é uma coisa que dá sentido de uma hipérbole, de muita coisa. Então é sentido figurado. Esse carro tem uma cara feia? Carro tem cara? A gente, quando é criança, até imagina uma pessoa, esse carro parece que é bravo. Então, quando a gente fala ou pensa isso, a gente está fazendo uma figura de linguagem. Carro tem cara? A gente não precisava nem usar, né, esse termo para ele, porque tem cara, quem tem cara é animal. Mas as pessoas compreendem, porque a gente está fazendo uma apropriação de termos para fazer esse tipo de comparação. Outra coisa que a gente fala também é: pega lá um dente de alho. Alho tem dente? Que tem dente é a gente, são os animais. Mas aí a gente usa isso porque também é uma figura de linguagem, né? A gente vai utilizando um termo na falta de outro termo, tá bem? Aí, que é a catacrese, tá? Essa figura de linguagem, por falta de uma palavra melhor, que seja mais acessível, a gente usa outra, tá? Sentou no braço da cadeira. Cadeira tem braço? Não tem. Então, por falta de um termo, a gente usa um outro que já é conhecido para colocar naquele lugar. O nome dessa figura de linguagem é catacrese. E isso acontece no texto literário, mas também no nosso dia a dia. A gente faz uso desses aspectos da linguagem, que é a linguagem conotativa, porque a gente cria novos sentidos, outros sentidos, né? E isso é típico da gente, nós somos capazes de fazer isso. Como exemplo de um texto que tem predomínio de linguagem figurada, eu acho que um dos poemas mais maravilhosos que é o Drummond é porque ele dá a esse poema uma cara muito bacana em que a gente vai conseguir pensar nesse sentido conotativo, né? É um poema de Carlos Drummond de Andrade que é muito bonito e vocês vão entender. Então presta atenção à ênfase, tá? Que eu dou a essas palavras e depois eu vou colocá-lo também lá no nosso hoje, né? No que eu vou mandar para vocês no arquivo. Mas é o seguinte: quando eu nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, cegou-te na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. As tardes talvez fossem azul, não houvessem tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e pobre. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e dos bigodes. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Carlos Drummond de Andrade. Poema das Sete Faces. E aí você pode perceber que em vários momentos esse texto traz uma série de palavras que estão encaixadas, anjo torto. Por que torto está colocado desse jeito, sendo que ele é anjo? Por que Drummond usa a palavra gauche, que significa esquerdo em francês, sinistro? Por que ele usa essas expressões a todo instante? Porque a todo instante ele está construindo metáforas e metonímias.
Em dado momento ele fala das muitas pernas. Ele não está se referindo às muitas pernas. Ele se refere às pessoas, mas ele pega uma parte da pessoa para poder se referir a toda ela. Então o poema basicamente constitui-se de linguagem figurada, de linguagem conotativa. É por isso que o texto vai brincando com as possibilidades de muitos sentidos, e é por isso que muitas vezes a gente vai pegar um poema, vai fazer uma leitura sobre ele e outra pessoa vai fazer outra leitura. Desde que isso esteja dentro do campo semântico do poeta, tudo é válido, tudo é plurissignificação. Então, a gente vai ver em muitos outros poemas que existem as figuras de linguagem. Aí eu vou pedir para você o seguinte, leiam muito, muito todas as coisas que a gente tiver, porque sem a leitura a gente não vai conseguir trabalhar. Tem um outro, eu estou aqui falando com vocês e procurando um outro texto, tá? Tem um outro texto também que é do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente e é dor que desafina sem doer. É o não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem serve o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, esse texto de Camões, esse poema de Camões, a gente percebe as muitas figuras de linguagem que existem nele, tá? Amor é fogo que arde sem se ver, que existe nele. Então, quando a gente está nesse poema, trabalhando nesse poema, estou falando com vocês e vendo aqui, nesse poema, a gente vai ver que tem lá a metáfora, tá? Que vai atribuir palavras, descrever outras palavras, falar que o amor é fogo, por exemplo. A gente vai ter antítese, é um contentamento descontente, que é o oposto, né, das palavras que se opõem. A gente vai ter o paradoxo, é solitário andar por entre a gente. As palavras vão contra o senso comum, né? Porque quando a gente fala de solitário, como que pode estar andando no meio de muita gente? Então a gente vai começar a perceber todas as figuras de linguagem que a gente pode encontrar nos textos e ver que esses textos que são construídos de maneira literal, ou seja, esses textos que trazem muitas figuras de linguagem, eles estão repletos de conotação. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar para vocês agora o texto escrito, tá? E uma atividade para a gente fazer, tá bem? Eu espero conseguir lançar todas essas notas hoje. Muito obrigada, fiquem bem, álcool em gel sempre, máscara sempre, e cuidem-se bem de vocês e de quem está perto de vocês. Namaskar.